Olá, nosso programa já está no ar e eu converso aqui com a nutricionista Reila Satel. Seja bem-vinda ao Gente Cult. Vai falar pra gente sobre nutrição e todos os cuidados que a gente tem que ter com a alimentação, principalmente nessa época aí de Natal, Ano Novo, né, Reila? Então, pra gente começar, vamos explicar qual a função essencial do personal diet. É só um atendimento personalizado ou vai muito além disso? Vai muito além de um atendimento personalizado. O personal diet, ele vai até o cliente, até a empresa, até o domicílio e faz toda aquela visita mesmo técnica na cozinha, né? E vai conhecer como é que estão os hábitos alimentares da família. Então quer dizer que você chega a abrir a geladeira mesmo? Assim? Tudo. Olha como é que vai a geladeira, a despensa, lista de compras. Passo receitas criativas, né, diferentes para o manipulador de alimentos, para o cozinheiro, mini cursos em relação à higiene pessoal, higiene dos alimentos. Então tudo voltado mesmo para a família. Eu achei que fosse só um bate-papo assim, o que você come, como você costuma se alimentar, aí você vai e faz a listinha, mas não é, olha só, gente. Não, vai muito além disso, porque o que dá para detectar que não está muito correto é onde vem a intervenção nutricional e a correção. Né? Então dá para avaliar uma família, se uma família tem um hipertenso, tem um diabético, tem um que quer ganhar massa muscular ou peso, tem um que quer eliminar, então a gente consegue administrar tudo isso num só atendimento familiar lá na casa. É a mesma coisa na empresa, né? Porque na empresa eu vou conhecer a copa, né, dos trabalhadores, vou conhecer também a sala, né, que tem gente que tem uma geladeira, um freezer. Tem muita empresa que te procura? Tem, bastante empresa que procura. Né, justamente porque eles passam um espaço muito longo de tempo sem comer. Né, fica só nos cafezinhos, fica só nas reuniões. Né? Então é onde entra a intervenção nutricional. Porque quando a pessoa está bem nutrida, ela está saudável, ela tem mais energia para o raciocínio. Né? E com isso ela é mais produtiva. Bom você ter falado no cafezinho, afinal de contas, ele é maldito ou ele é bendito? Qual a função do cafezinho? O café é muito bom. Até 3 xícaras ao dia ele é bem benéfico. Tá bem, né? Tá bom, tá ótimo. Tem bastante nutrientes que é importante para o nosso organismo. Mas a xicrinha é pequenininha, né? Isso, xícara pequena mesmo. Você falou agora mesmo de se tem uma casa com diabéticos, com alguém com pressão alta e tal. Eu queria saber o seguinte, é necessário ou seria interessante se a casa que tivesse uma pessoa diabética ou hipertensa, se a casa toda se modificasse em prol daquela pessoa, ou isso não é verdade, não é necessário? Não, é necessário, é importante, é relevante. Por quê? Porque a pessoa que já tem a patologia, por exemplo, que já é diabético, tem que tratar o diabético, né? Os sintomas, para que ele tenha qualidade de vida com a doença, que ele saiba viver bem, porque dá para viver muito bem com a diabetes, e tratar os outros para que não possa vir a ter diabetes. Né? Entendi. Porque vamos supor que é o pai, que é o avô que tenha. A probabilidade... Já existe um caso na família, então nesse sentido que seria interessante tratar. E o ambiente todo, né, ele tem que ser tratado, porque não adianta eu tratar uma pessoa se as outras não estão envolvidas. Olha, o refrigerante é para o pai, mas o suco é para o filho. A sobremesa de fruta é para o filho, mas a sobremesa doce é para o pai. Não, todos têm que ter o mesmo tipo de alimentação. E esse trabalho individualizado, hoje, após 6 anos de atendimento domiciliar, eu inaugurei meu espaço nutricional. E lá também eu faço esse trabalho individualizado. Mas continua com o atendimento domiciliar? Continuo domiciliar, da mesma forma. Agora é mais uma opção de atendimento. Reila, vamos falar então desse final de ano aí. Quais são os principais excessos que as pessoas cometem em época de Natal, Ano Novo? Comida muito gordurosa. A ceia é farta, né? A ceia é farta. Então, quais são os principais? A ceia de Natal nossa, ela já é mais europeia mesmo. Ela não é tão brasileira, né? Então, enquanto a gente está aqui nesse calor, lá eles naquele frio, a gente copia essa ceia bem europeia. Mas dá para adaptar, né, o nosso clima tropical fazendo algumas trocas, né? Porque o exagero vem o quê? Das comidas gordurosas, de carne com muita gordura, de gorduras visíveis e aparentes, de muito óleo, às vezes fritura, né, doces, né, muitas bebidas. Então tudo isso num dia só, né, falando de Natal, e depois você ainda vai dormir. Porque às vezes você comeria e tomaria no prazo de uma semana, 10 dias, você come num dia só.
em relação a calorias, a mistura toda, né? Dá para dar uma boa extrapolada em relação a misturas e calorias também. Porque o problema não é só Natal, é uma época de festas. Festas de empresas, festas de Natal. Confraternização em geral. Isso, em geral. Réveillon, aí o Brasil emenda, né? Porque aí já vem férias de algumas pessoas e carnaval e pronto. Aí só março que a gente começa... É um período comprometedor mesmo. Comprometedor. Então tem que ter cuidado nesse período mesmo, né? Não então pode... o que a gente substitui? Você estava falando disso. Realmente dá para substituir e a ceia continuar farta, continuar boa mesmo? Certo, dá para fazer algumas trocas. Vamos brincar aqui de Top of Mind. Qual que é o primeiro alimento que vem na sua mente quando se fala de Natal? O pernil. O pernil. Então, o pernil, a carne suína é uma carne saudável. Só que o pernil, a costelinha, suã, são carnes bem gordurosas, né? E dá para fazer essa troca. Hoje o tradicional pernil você pode trocar por filezinho de suíno mesmo, que é o lombo, que ele é bem menos gorduroso do que o pernil. Do que o pernil e continua sendo uma carne suína. Então, hora que for assar essa carne, você pode colocar fatias de abacaxi, pode colocar cereja também, porque dá para decorar, pêssegos. Então, dá para brincar assim com frutas junto com a carne, fica agridoce, né? E fica gostoso. O peru também é uma carne um pouco mais tranquila de se comer, né? Mas não tão calórica quanto o pernil. Se você puder optar entre o peru e o pernil, fique com o peru. Fique com o peru, fique com o ombinho, fique com o filé suíno. Né? Dá para fazer essas trocas, essas opções, porque o pernil ele é bem gorduroso mesmo. E o panetone? Bom, o panetone já tá bom para um café da manhã, um café da tarde, né? O panetone, uma fatia média de panetone tem as mesmas calorias de um pão francês com margarina. Então dá para você fazer essa troca do panetone com o pão com margarina. Né? Quem realmente faz questão, eu particularmente não gosto, mas quem faz questão do panetone nessa época pode substituir. Dá para substituir tranquilamente. E os de gota de chocolate, que tem pedaço, eles são um pouco mais calóricos também. É só diminuir ali na fatia, não precisa de deixar de comer, né? É só saber moderar, comer menos e não misturar. Vou comer o panetone e o pão, não, ou um ou outro. E as nozes? Então, as frutas oleaginosas, complementozinhos. As frutas oleaginosas é assim, ela segue numa escala, né? As nozes, a noz é a mais cara, é a mais calórica que tem. Então vem assim, primeiro é a noz, né? As nozes são mais calóricas. Aí cai para castanha do Pará, que é mais calórica. Aí já vai para castanha de caju, né? Que é menos, vai caindo, que é menos. E o último, que é o menos calórico, são as amêndoas, né? Então, amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará e nozes. Né? Pra você ter uma proporção em relação a calorias. Se bobear, você passa o tempo todo comendo esse tipo de vai beliscando aqui, e acaba comendo de todos. Acaba comendo de todos. Agora, dá para fazer também essas trocas dos petiscos. Por exemplo, couve de Bruxelas, ela é bem gostosa, dá para colocar numa tábua, numa salada. A cenoura baby. Baixa caloria. De baixa caloria. A cenoura baby também. Ou mesmo a cenoura Juliette, que ela é cortada em tiras, né? Numa salmoura, fica gostosa também. O tomate cereja, o palmito. Dá para colocar também nessas tábuas, mussarela de búfala, para fazer esse tipo de troca, para não ficar assim tão pesado o antes. O salaminho não, é extremamente gorduroso. Ele é gorduroso, mas também não é uma coisa que não pode ser colocada, porque senão você fica assim, até... É só medir, né? É só medir mesmo. Pesos e medidas, ao passo que você coloca um muito gorduroso, coloca outro que contrabalanceia aí, isso, né? Porque ele já entra nos frios, então é cuidado com os frios, né? Queijos gordurosos e esses salame, presunto, todos esses pedacinhos, esses frios, eles são realmente mais calóricos mesmo, uma vez que depois vem a ceia. Né? Aí a ceia já vem a carne, vem o arroz. E é importante também ao falar do arroz, lembrar que o arroz é o carboidrato, né? E aí vem arroz, vem farofa, vem salada de batata. Realmente é um monte de coisa calórica, são muitas coisas. Né? É uma mistura. E escolher um deles, né? Se for comer todos, que coloque muito pouquinho. Agora a farofa dá para diminuir bem a farinha, né? E colocar pedaços de frutas também, para fazer uma farofa agridoce, para ela ficar mais saborosa, né? Tá aí, então vocês viram várias dicas aí de substituição de alimentos extremamente calóricos por outros nem tanto, que vão manter a excelência da ceia de Natal, né?